Revelação de Pedro, também conhecido como o Apocalipse de Pedro, capítulo 1. A segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos que morreram por causa de seus pecados, pois não guardaram o mandamento de Deus, seu Criador. 2. E ele, Pedro, ponderou sobre isso, para que pudesse perceber o mistério do Filho de Deus, o misericordioso e amante da misericórdia. 3. E quando o Senhor estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram a ele. 4. E nós imploramos e suplicamos a ele separadamente e imploramos a ele, dizendo-lhe: declare-nos quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo, para que possamos perceber e marcar o tempo da tua vinda e instruir aqueles que vierem depois de nós, a quem pregamos a palavra das tuas boas novas. E a quem colocamos sobre a tua assembleia, para que, quando a ouvirem, tomem cuidado para si mesmos e marquem o tempo da tua vinda. 5. E nosso Senhor nos respondeu, dizendo: tomem cuidado para que ninguém vos engane, e para que vocês não sejam duvidosos e sirvam a outros deuses. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Não acreditem neles, nem se aproximem deles. Pois a vinda do Filho de Deus não será clara, mas como o relâmpago que brilha do leste para o oeste, assim virei sobre as nuvens do céu com uma grande hoste em minha majestade. Virei em minha majestade com minha cruz indo diante de minha face, virei em minha majestade, brilhando 7 vezes mais que o sol, com todos os meus santos, meus mensageiros. E meu Pai colocará uma coroa em minha cabeça, para que eu possa julgar os vivos e os mortos e recompensar cada homem de acordo com suas obras. 6. E você, tome a semelhança dela da figueira, assim que o seu broto brotar e os galhos crescerem, o fim do mundo virá. 7. E eu, Pedro, respondi e disse a ele: interprete-me a respeito da figueira, pelo que a perceberemos. Pois durante todos os seus dias a figueira envia brotos, e a cada ano ela dá seu fruto para seu mestre. O que, então, significa a alegoria da figueira? Não sabemos. 8. E o mestre respondeu e disse-me: não entendes que a figueira é a casa de Israel? Assim como um homem que plantou uma figueira no seu jardim, e ela não deu fruto. E procurou o fruto dela muitos anos e, quando não o encontrou, disse ao guarda do seu jardim: arranca esta figueira, para que não torne o nosso solo infrutífero. E o jardineiro disse a Deus: permite-nos livrá-la das ervas daninhas e cavar o solo ao redor dela e regá-la. Se então não der fruto, imediatamente removeremos suas raízes do jardim e plantaremos outra em seu lugar. Não entendeste que a figueira é a casa de Israel? Em verdade vos digo que, quando os seus ramos tiverem brotado nos últimos dias, então virão cristos fingidos e despertarão a expectativa, dizendo: eu sou o Cristo que agora veio ao mundo. E quando eles, Israel, perceberem a maldade de suas ações, eles se afastarão atrás deles e o negarão, a quem nossos pais louvaram, mesmo o primeiro Cristo a quem eles crucificaram, e nisso cometeram um grande pecado. Mas este enganador, o anticristo, não é o Cristo. E quando eles o rejeitarem, ele matará com a espada, e haverá muitos mártires. Então os ramos da figueira, isto é, a casa de Israel, brotarão, muitos se tornarão mártires em suas mãos. Enoque e Elias serão enviados para ensiná-los que este é o enganador que deve vir ao mundo e fazer sinais e maravilhas para enganar. E, portanto, aqueles que morrerem por suas mãos serão mártires e serão contados entre os bons e justos mártires que agradaram a Deus em suas vidas. 9. E ele me mostrou em sua mão direita as almas de todos os homens, e na palma de sua mão direita a imagem daquilo que será realizado no último dia, e como os justos e os pecadores serão separados, e como eles são retos de coração, e como os malfeitores serão erradicados por todas as eras. Vimos como os pecadores choraram em grande aflição e tristeza, até que todos os que viram com seus olhos choraram, fossem justos ou mensageiros, e ele mesmo também. 10. E eu perguntei a ele e disse a ele: Senhor, permita-me falar sua palavra sobre os pecadores, seria melhor para eles se não tivessem sido criados. E o Salvador respondeu e disse a mim: Pedro, por que você fala assim, que seria melhor para eles não terem sido criados? Você resiste a Deus. Você não teria mais compaixão do que ele por sua imagem, pois ele os criou e os trouxe para fora do não ser.
Agora, porque viste a lamentação que virá sobre os pecadores nos últimos dias, por isso o teu coração está perturbado, mas eu te mostrarei as suas obras, pelas quais pecaram contra o Altíssimo. 11 Agora, vede o que lhes sobrevirá nos últimos dias, quando chegar o dia de Deus e o dia da decisão do julgamento de Deus. Do Oriente ao Ocidente, todos os filhos dos homens serão reunidos diante de meu Pai que vive para sempre. E ele ordenará ao Hades que abra suas barras de diamante e entregue tudo o que nele há. 12 E ele ordenará às feras e às aves que restaurem toda a carne que devoraram, porque ele quer que os homens apareçam, porque nada perece diante de Deus, e nada é impossível para ele, porque todas as coisas são suas. 13 Pois todas as coisas acontecem no dia da decisão, no dia do juízo, pela palavra de Deus, e como todas as coisas foram feitas quando ele criou o mundo e ordenou tudo o que nele há, e assim foi feito, assim será nos últimos dias. Pois todas as coisas são possíveis com Deus. E, portanto, ele diz na escrita: Filho do homem, profetiza sobre os vários ossos e dize aos ossos, osso a osso, em juntas, tendões, nervos, carne e pele, e cabelo neles, e alma e espírito. 14 E o grande Uriel lhes dará alma e espírito ao comando de Deus, pois Deus o colocou sobre a ressurreição dos mortos no dia do juízo. 15 Contemple e considere os grãos de trigo que são semeados na terra. Como as coisas secam e os homens as semeiam na terra sem alma, assim elas vivem novamente e dão frutos, e a terra as restaura como uma promessa confiada a ela. 16 E este que morre, que é semeado como semente na terra, e se tornará vivo e será restaurado à vida, é o homem. 17 Quanto mais Deus levantará no dia da decisão aqueles que creem nele e são escolhidos por ele, por cuja causa ele fez o mundo. E a terra restaurará todas as coisas no dia da decisão, pois também será julgada com eles, e o céu com ela. 18 E no dia do juízo isso virá sobre aqueles que se afastaram da fé em Deus e que cometeram pecado. Inundações de fogo serão soltas, e escuridão e obscuridade surgirão e vestirão e velarão o mundo inteiro, e as águas serão transformadas em brasas de fogo, e tudo o que está nelas queimará, e o mar se tornará fogo. Sob o céu haverá um fogo agudo que não pode ser apagado, e ele flui para cumprir o julgamento da ira. E as estrelas voarão em pedaços por chamas de fogo, como se não tivessem sido criadas, e os poderes, extensões, dos céus passarão por falta de água e serão como se nunca tivessem existido. E os relâmpagos do céu não existirão mais, e por seu encantamento eles assustarão o mundo, o céu se tornará relâmpago e os relâmpagos dele assustarão o mundo. Os espíritos dos corpos mortos também serão semelhantes a eles, e se tornarão fogo ao comando de Deus. 19 E assim que toda a criação se dissolver, os homens que estão no leste fugirão para o oeste, e aqueles no oeste, para o leste. Aqueles que estão no sul fugirão para o norte, e aqueles que estão no norte para o sul. E em todos os lugares a ira de um fogo terrível os alcançará, e uma chama inextinguível os levará ao julgamento da ira, a corrente de fogo inextinguível que flui, flamejante com fogo, e quando as suas ondas se separarem umas das outras, queimando, haverá um grande ranger de dentes entre os filhos de os homens. 20 Então todos eles me verão vindo em uma nuvem contínua de brilho, e os mensageiros de Deus que estão comigo. E eu me assentarei no trono da minha glória, à direita de meu Pai Celestial, e ele colocará uma coroa na minha cabeça. E quando as nações o virem, chorarão, cada nação à parte. 21 Então ele lhes ordenará que entrem no rio de fogo, enquanto as obras de cada um deles estarão diante deles, a cada homem de acordo com suas ações. Quanto aos escolhidos que fizeram o bem, eles virão a mim e não verão a morte pelo fogo devorador. Mas os injustos, os pecadores e os hipócritas permanecerá nas profundezas das trevas que não passarão, e sua disciplina é o fogo, e mensageiros trazem seus pecados e preparam para eles um lugar onde serão punidos por toda a eternidade, cada um de acordo com sua transgressão. 22 Uriel, o mensageiro de Deus, trará as almas daqueles pecadores que pereceram no dilúvio, e de todos os que habitavam em todos os ídolos, em toda imagem fundida, em todo objeto de amor, e em pinturas,
e daqueles Quan. E habitavam em todas as colinas, e em pedras, e ao longo do caminho, a quem os homens chamavam deuses, eles os queimarão com eles em fogo contínuo, e depois disso, todos eles, com suas moradas, serão destruídos. Eles serão punidos por toda a eternidade. Capítulo 2:1 Então homens e mulheres virão ao lugar preparado para eles. Pelas suas línguas com as quais blasfemaram o caminho da justiça, serão enforcados. Há fogo inextinguível espalhado sob eles, e eles não escapam dele. 2 Eis outro lugar, ali há um poço, grande e cheio. Nele estão aqueles que negaram a justiça, e mensageiros de punição os punem e ali acendem sobre eles o fogo do seu tormento. 3 E novamente, eis, mulheres, eles os penduram pelo pescoço e pelos cabelos. Eles os lançarão no poço. Estes são os que trançaram os cabelos, não para o bem, não para torná-los bonitos, mas para convertê-los à fornicação, para que pudessem enredar as almas dos homens para a perdição. E os homens que se deitaram com eles em fornicação serão enforcados pelos lombos naquele lugar de fogo, e eles dirão uns aos outros: não sabíamos que deveríamos vir para o castigo contínuo. 4 E os assassinos e aqueles que fizeram causa comum com eles lançarão no fogo, em um lugar cheio de anima. Venenosos, e eles serão atormentados sem descanso, sentindo suas dores, e seus vermes serão tão numerosos quanto uma nuvem escura. E o mensageiro Azrael trará as almas daqueles que foram mortos, e eles verão o tormento daqueles que os mataram, e dirão uns aos outros: retidão e justiça é o julgueme. NTO de Deus. Pois ouvimos, mas não acreditamos, que deveríamos entrar neste lugar de julgamento contínuo. 5 E perto desta chama haverá um grande e muito profundo poço, e nele flui de cima todo tipo de tormento, imundície e fluxo. E as mulheres são engolidas até o pescoço e atormentadas com grande dor. Estes são os que fizeram seus filhos nascerem prematuros e corromperam a obra de Deus que os criou. Defronte deles estará outro lugar onde seus filhos se sentam vivos, e eles clamam a Deus. E relâmpagos saem dessas crianças e perfuram os olhos daqueles que por causa da fornicação causaram sua destruição. 6 Outros homens e mulheres ficarão acima deles, nus, e seus filhos ficarão de pé diante deles em um lugar de deleite, e suspirarão e clamarão a Deus por causa de seus pais, dizendo: Es. São os que desprezaram, amaldiçoaram e transgrediram seus comandos e nos entregaram à morte. Eles amaldiçoaram o mensageiro que nos formou, e nos enforcaram, e nos retiveram a luz que você deu a todas as criaturas. E o leite de suas mães fluindo de seus seios congelará, e dele sairão bestas devoradoras de carne, que sairão, e se voltarão, e as atormentarão por toda a eternidade com seus maridos, porque abandonaram os comandos de Deus e mataram seus filhos. Quanto aos seus filhos, eles serão entregues ao mensageiro Tenlacos. E aqueles que os mataram serão atormentados continuamente, pois Deus assim o deseja. 7 Azrael, o mensageiro da ira, trará homens e mulheres, a metade de seus corpos queimando, e os lançará em um lugar de escuridão, até mesmo a Ena dos homens, e um espírito de ira os punirá com todo tipo de tormento, e um verme que não dorme devorará suas entranhas, e estes são os perseguidores e traidores dos meus justos. 8 E ao lado deles que estão lá, estarão outros homens e mulheres, roendo suas línguas. E eles os atormentarão com ferro em brasa e queimarão seus olhos. Estes são os que caluniam e duvidam da minha justiça. Outros homens e mulheres cujas obras foram feitas com engano terão seus lábios cortados, e fogo entrará em suas bocas e suas entranhas. Estas são as falsas testemunhas, estes são os que fizeram os mártires morrerem por suas mentiras. 9 E ao lado deles, em um lugar próximo, na pedra estará uma coluna de fogo, e a coluna é mais afiada do que espadas. E haverá homens e mulheres vestidos em trapos e roupas sujas, e eles serão lançados sobre isso, para sofrer o julgamento de um tormento que não cessa. Estes são os que confiaram em suas riquezas e desprezaram as viúvas e as mulheres com filhos órfãos. Diante de Deus. 10 E em outro lugar próximo, cheio de imundície, eles lançaram homens e mulheres até os joelhos. Estes são os que emprestaram dinheiro e tomaram usura.
11 E outros homens e mulheres se lançam de um lugar alto e retornam novamente e correm, e demônios os impelem. E eles os colocam no fim de seus juízos, e eles se lançam para baixo. E assim eles fazem continuamente, e são atormentados continuamente. Estes são os que cortaram sua carne como apóstolos de um homem, e as mulheres que estavam com eles. E estes são os homens que se contaminaram juntos como mulheres. 12 E ao lado deles haverá um braseiro, e abaixo deles o mensageiro Azrael preparará um lugar de muito fogo, e todos os ídolos de ouro e prata, todos os ídolos, a obra das mãos dos homens, e as semelhanças de imagens de gatos e leões, de coisas rastejantes e animais selvagens, e os homens e mulheres que prepararam as suas imagens, estarão em cadeias de fogo e serão punidos por causa do seu erro diante dos ídolos, e este é o seu julgamento para sempre. 13 E ao lado deles estarão outros homens e mulheres, queimando no fogo do julgamento, e seu tormento é contínuo. Estes são os que abandonaram o mandamento de Deus e seguiram as persuasões dos demônios. Capítulo 3 E haverá outro lugar, muito alto. Haverá uma fornalha e um braseiro onde o fogo queimará. O fogo que queimará sairá de uma extremidade do braseiro. Os homens e mulheres cujos pés escorregarem rolarão para um lugar onde há medo. E novamente, enquanto o fogo que está preparado flui, eles sobem, e caem novamente, e continuam a rolar para baixo. Assim, eles serão atormentados continuamente. Estes são os que não honraram seu pai e sua mãe, e por sua própria vontade se negaram a eles. Portanto, eles serão punidos continuamente. 2 Além disso, o mensageiro Azrael trará crianças e donzelas para mostrar-lhes aqueles que são atormentados. Eles serão punidos com dores, com enforcamento, e com uma multidão de feridas que pássaros devoradores de carne infligirão a eles. Estes são os que se gabam de seus pecados, e não obedecem a seus pais, e não seguem a instrução de seus pais, e não honram aqueles que são mais velhos do que ele. 3 Ao lado deles estarão moças vestidas de escuridão como vestimenta e elas serão severamente punidas, e sua carne será despedaçada. Estas são as que não mantiveram sua virgindade até serem dadas em casamento, e com estes tormentos elas serão punidas, e assentiram. 4 E novamente, outros homens e mulheres, roendo suas línguas sem cessar, e sendo atormentados com fogo contínuo, estes são os servos que não foram obedientes a seus senhores, e este então é seu julgamento contínuo. 5 E perto deste lugar de tormento estarão homens e mulheres mudos e cegos, cujas vestes são brancas. Eles se amontoarão uns sobre os outros e cairão sobre brasas de fogo inextinguível. Estes são os que dão esmolas e dizem: somos justos diante de Deus, enquanto eles não buscaram a justiça. 6 Azrael, o mensageiro de Deus, os tirará deste fogo e estabelecerá um julgamento de decisão. Este então é o julgamento deles: um rio de fogo fluirá e todos aqueles em julgamento serão atraídos para o meio do rio. E Uriel os colocará lá. 7 E há rodas de fogo e homens e mulheres pendurados nelas pela força do seu giro. E aqueles que estão no poço queimarão, agora estes são os feiticeiros e feiticeiras. Essas rodas estarão em uma decisão pelo fogo sem número. 8 Depois disso, os mensageiros trarão meus escolhidos e justos que são perfeitos em toda a retidão, e os levarão em suas mãos, e os vestirão com as vestes da vida que está acima. Eles verão seu desejo sobre aqueles que os odiavam, quando ele os punir, e o tormento de todos será contínuo de acordo com suas obras. 9 E todos os que estão em tormento dirão a uma só voz: tem misericórdia de nós, pois agora conhecemos o julgamento de Deus, que ele nos declarou anteriormente, e não acreditamos. E o mensageiro Tatirocos virá e os punirá com tormento ainda maior, e lhes dirá: agora vocês se convertem, quando não é mais o tempo para conversão, e nada da vida resta. E eles dirão: o julgamento de Deus é justo, pois ouvimos e percebemos que seu julgamento é bom. Pois somos recompensados de acordo com nossas ações. 10 Então darei aos meus escolhidos e justos a imersão e a salvação pelas quais eles me imploraram, no campo de Axerusa, Elísio. Eles adornaram a porção dos justos com flores, e eu irei.
Eu me alegrarei com eles. Eu farei com que os povos entrem em meu reino contínuo e lhes mostrarei aquela coisa contínua, vida, na qual eu os fiz depositar sua esperança, sim, eu e meu Pai que está nos céus. 11 Eu falei isso a você, Pedro, e declarei a você. Portanto, vá em frente e vá para a terra, cidade, do oeste. E entre na vinha que eu lhe contarei, a fim de que pelos sofrimentos do Filho que é sem pecado as ações de corrupção possam ser santificadas. Quanto a vocês, vocês são escolhidos de acordo com a promessa que eu lhes dei. Portanto, espalhem minhas boas novas por todo o mundo em paz. Verdadeiramente os homens se alegrarão, minhas palavras serão a fonte de esperança e de vida, e de repente o mundo será arrebatado. Capítulo 4 E meu Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, me disse, vamos à montanha sagrada. E seus discípulos foram com ele, orando. E eis que havia 2 homens ali, e não podíamos olhar para seus rostos, pois uma luz vinha deles, brilhando mais que o sol, e suas vestes também brilhavam, e não pode em ser descritas, e nada é suficiente para ser comparado a eles neste mundo. E a doçura deles, que nenhuma boca é capaz de expressar a beleza de sua aparência, pois seu aspecto era surpreendente e maravilhoso. E o outro, grande, eu digo, brilha em seu aspecto acima do cristal. Como a flor das rosas é a aparência da cor de seu aspecto e de seu corpo. Sua cabeça era uma maravilha, e em seus ombros e em suas testas havia uma coroa de nardo tecida de belas flores. Como o arco-íris na água, no tempo da chuva, assim era seu cabelo. E tal era a formosura de seu semblante, adornado com todo tipo de ornamento. E quando os vimos de repente, ficamos maravilhados. E eu me aproximei do Senhor Jesus Cristo e disse a ele, ó meu Senhor, quem são estes? E ele me disse, eles são Moisés e Elias. E eu disse a ele, e quanto a Abraão, e Isaque, e Jacó, e o resto dos pais justos? E ele nos mostrou um grande jardim, aberto, cheio de árvores formosas e frutos abençoados, e da fragrância de perfumes. A fragrância dele era agradável e chegou até nós. E dele eu vi muito fruto. E meu Senhor e Deus Jesus Cristo me disse, você viu as companhias dos pais. 2 Como é o seu descanso, tal também é a honra e a glória daqueles que são perseguidos por causa da minha justiça. E eu me alegrei, e acreditei, e entendi o que está escrito no rolo do meu Senhor Jesus Cristo. E eu disse a ele, ó meu Senhor, queres que eu faça aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? E ele me disse com ira, Satanás faz guerra contra ti e velou teu entendimento, e as coisas boas deste mundo prevalecem contra ti. Teus olhos, portanto, devem ser abertos e teus ouvidos desobstruídos para que possas perceber uma morada não feita por mãos de homens, que meu Pai Celestial fez para mim e para os escolhidos. E nós a contemplamos e ficamos cheios de alegria. 3 E eis que, de repente, veio uma voz do céu, dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E então veio uma grande e excessivamente branca nuvem sobre nossas cabeças e levou nosso Senhor, e Moisés, e Elias. E eu tremi e fiquei com medo, e olhamos para cima e o céu se abriu, e vimos homens na carne, e eles vieram e saudaram nosso Senhor, e Moisés, e Elias e foram para outro céu. E a palavra da Escritura foi cumprida, esta é a geração que o busca e busca a face do Deus de Jacó. E grande temor e comoção houve no céu e os mensageiros se apertavam uns aos outros para que a palavra da Escritura pudesse ser cumprida, que diz, abram as portas, príncipes. 4 Depois disso, o céu que estava aberto foi fechado. 5 E nós oramos e descemos do monte, glorificando a Deus, que escreveu os nomes dos justos no céu no rolo da vida.